Olá, sou Ricardo Figueiredo, responsável pelo setor de desenvolvimento da Xanderfire do Brasil. Estamos produzindo uma série de vídeos disponibilizando para nossos clientes, apresentando as funcionalidades e o procedimento de instalação, programação e operação da nossa central solar AV2. O nosso sistema endereçável trabalha em classe B. O mesmo cabo percorre todos os elementos da nossa linha endereçável. O nosso sistema em classe B permite a ligação em sucessivos ramais, e a central permanece supervisionando os elementos ligados tanto na prumada principal quanto em cada um desses ramais. Nós temos aqui, como demonstração, um cabo blindado, cabo utilizado para interligar nosso sistema de alarme de incêndio. É um cabo de 3 condutores com dreno, malha. Então, por questão normativa, nós adotamos a coloração como a norma, né? O vermelho para positivo, o preto para negativo, o branco para comunicação. Essa fita de poliéster e esse isolante interno são cortados, tá? E esse dreno tem que manter a continuidade da sua ligação ao longo da linha. Isso aqui é um modelo de interligação da base do nosso detetor. Positivo aqui, o preto aqui, né? Os dois sempre no mesmo terminal. Se a base tiver um outro terminal, nunca pode ser usado, tá? Sempre entrando e saindo pelo mesmo ponto. E o que é aquilo que tem que se observar bem na ligação da base é que a comunicação sempre tem que estar nesse terminal sozinho. O branco sempre aqui onde está marcado como S, o terminal S, tá? Então tem esse retângulo e o branco na extremidade desse retângulo, tá? Esse é o modo de ligação do nosso detetor. Aqui um detalhe: se a gente usa malha, tá? Eu tirei toda o isolamento, a fita de poliéster, tudo isso tem que ser removido, e a malha unida, né? Eu uni as duas malhas e isolo essas malhas, tá? Isso tem que estar isolado tanto do cabeamento quanto do meu eletroduto, da minha tubulação, ok? Então a malha devidamente isolada, né? E o cabo, a base ligada dessa forma. Toda essa orientação que descreve como ligar nossa base do detetor está descrito no nosso manual de instalação na página 12. O que nós gostaríamos de frisar é que se mantém a capa protetora do detetor até o momento da entrega do sistema. A fixação e instalação dos nossos acionadores manuais, descritos no manual de instalação na página 8. Ela diz que os acionadores devem ser instalados primeiro fundo na parede, segundo a norma, a uma altura de 90 cm a 1,35 m do piso acabado. Então nós temos aqui duas variações do nosso mesmo acionador manual, uma com a placa montada com componentes PCI e outra placa montada com componentes SMD. Mas o funcionamento é muito semelhante, são similares, mas tanto você pode às vezes ter o fornecimento de um quanto de outro. A diferença é que a saída de sirene é oposta aqui, né? À esquerda na placa PCI e à direita na placa SMD. A interligação é indicada na própria placa, mais comunicação e menos, mais comunicação e menos. Aqui você tem o exemplo da ligação do cabeamento, vermelho, branco e preto, mais comunicação e menos. Mantém aqui aquele conceito do isolamento da malha, lembrando que essa malha tem que estar interligada ao longo do cabo, né? Então a malha vem fechada junto, isolada, e mantém a continuidade. E aqui na saída para a sirene, nós ligamos as nossas sirenes convencionais, tá? Ligando até 2 sirenes numa saída de um mesmo acionador manual. Aqui você vê o Deep Switch, lembrando, como foi dito, que tem que ser endereçado antes da fixação,
E nesse vídeo depois nós vamos estar tratando de como é feito o endereçamento desse acionador manual. A instalação da nossa sirene audiovisual está descrito na página 9 do nosso manual de instalação. É importante frisar que a norma determina que ela seja instalada a uma altura de 2,20 metros a 3,50 metros de altura do piso acabado. Falamos agora dos nossos módulos endereçáveis. Nós temos 5 variações de módulos de entrada e saída. O ponto comum é que todos eles, os 3 primeiros bornes da esquerda, correspondem à ligação do seu cabeamento, mais comunicação e menos, como é padrão do nosso sistema. Os demais bornes variam conforme a função do módulo. Módulo número 1. Módulo número 1 é um módulo de entrada de linha convencional para detetores e acionadores convencionais. É uma entrada supervisionada. Ele atribui um endereço a essa linha convencional. O módulo número 4 é um módulo de entrada de contato seco. Um módulo que endereça o fechamento de um contato. Temos o módulo de saída número 2, é um módulo supervisionado para a saída de sirenes, que supervisiona a linha de sirene até 900 mA. Módulo número 3 é um módulo de saída de contato seco, normalmente aberto ou normalmente fechado. Enfim, o módulo número 5 é um módulo de sirene, de saída de sirene convencional, porém sem supervisão, com capacidade de corrente de até 900 mA. Como os outros elementos da nossa linha endereçável, os módulos têm dupla função, são simultaneamente entrada e saída. Nossos módulos de entrada fornecem uma saída para a sirene, então uma saída auxiliar, além da sua função de entrada. Essa saída de sirene para até 2 sirenes convencionais, capacidade de 100 mA. E os nossos módulos de saída, todos eles oferecem uma entrada de contato seco, que indica fogo na central com fechamento deste contato. Aqui nós temos um exemplo do nosso módulo endereçável. No caso é um módulo endereçável de saída sem supervisão, está indicado aqui pela etiquetinha. Fisicamente ele é muito semelhante ao módulo de entrada, tá? A diferença é que a etiqueta mostra a sua função. Abrindo essa janelinha você tem acesso aos bornes, né? Diferente de dos nossos outros elementos, o aconselhável é que não se faça a emenda dos fios no borne do módulo. Se você precisa emendá-los, emendar o cabo, emenda numa caixa próxima e passa para o módulo apenas os fios para interligá-lo. Faça essa emenda fora do borne, né? Quando você traz só uma ponta de cabo, isola a malha para que ela ainda não tenha contato nem com os condutores e nem com a tubulação metálica. Sendo esse módulo de saída, ele tem a saída aqui para sirenes, né? No caso está indicado, está na placa até 900 mA de acionamento, e opcionalmente você pode usar, no caso esse sendo o módulo de saída, ele tem a sua função extra, que é uma entrada de contato seco. Ele pode monitorar uma entrada de contato seco, uma entrada de um contato que, quando fechado, esse módulo informa a situação de fogo para a central. E aqui o acesso ao Deep Switch de endereçamento desse módulo, né? Como ele tem essa opção, essa aba protetora, você pode sim fixar o módulo e fazer o endereçamento no outro momento. Considerando que eu já fiz toda a minha ligação, toda a ligação dos elementos, todo o endereçamento, tá? Que toda a minha linha está interligada ao longo do circuito, o cabo, antes de ligar a central, antes de energizar a central, eu tenho que fazer a verificação de curto-circuito. Tá? Então eu pego o multímetro, coloco na escala do bip para ficar mais fácil, mais didático.
Varia de multímetro para multímetro, tá? Escala do bip, em baixas resistências ele bipa, tá? E aí eu vejo se existe um curto-circuito ao longo do cabo entre os meus condutores. Meço o preto com os outros demais condutores e assim por diante, e com a malha, tá? Se houver um curto-circuito, se houver um bip, se eu for verificar e existe um curto-circuito entre um desses condutores, eu não ligo esse cabo na central e tenho que percorrer a linha à procura desse ponto em curto-circuito. E como eu faço isso? Abro a linha no meio do circuito e verifico se o curto está acima ou abaixo, sempre fazendo uso do multímetro. A ligação da nossa central solar V2 você encontra na página 13 do manual de instalação. Lá tem um esquema detalhado de tudo que você liga até a placa central localizada dentro da central. As baterias, o cabeamento endereçável, uma saída de sirene convencional na saída master e um contato auxiliar reversor que aciona no evento de fogo. Então, se o meu cabo não apresenta curto-circuitos, eu posso ligá-lo à central. Conforme já foi indicado na apresentação, eu tenho aqui o borne destacável para a ligação da bateria, né? Borne destacável aqui, eu faço a ligação da bateria e encaixo na posição da bateria aqui, obedecendo sempre a polaridade. No caso aqui não vou usar a sirene, então o resistor permanece no borne, o contato auxiliar reversor aberto, comum e fechado, tá? E o meu borne para ligação do laço. Ligação do laço obedecendo essa ordem, nossa ordem que é padrão, sempre na esquerda para quem está de frente para a central. Positivo, comum, negativo, né? Vermelho, branco, preto. O quarto ponto aqui eu ligo a malha, né? No cabo eu pego a malha, isolo o trecho que vai ficar exposto e ligo a malha no meu ponto de aterramento, que é o quarto borne aqui. Reparem que esse borne nós utilizamos um borne que facilita a ligação, um borne 45 graus. Eu posso interligar ele, posso manusear o fio sem que seja muito difícil numa caixa mais compacta. Também gostaria de ressaltar a nossa fonte. Nossa fonte ela tem uma chave liga-desliga, a fonte chaveada. Eu tenho um borne também destacável, onde eu ligo a rede elétrica 110 ou 220 e o meu ponto de aterramento, a minha haste de aterramento, tá? A haste, o ponto de aterramento do prédio, o ponto de terra conforme a norma. Uma vez ligado, eu encaixo aqui na minha saída de bornes, tá? O cooler da fonte ele tem um sensor, fonte chaveada de até 6 amperes. Esse cooler ele começa a atuar se essa fonte aquecer a um determinado nível que necessite de refrigeração, senão ele permanece parado, prolongando a vida do cooler. Continuamos com a parte 2 do módulo de instalação. Muito obrigado.